Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nós nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. E nós estamos aqui para realizarmos, para fazermos e já começamos a nossa oração da manhã. Através da oração do Ângelus, das palavras da Virgem Maria, nós consagramos o nosso dia, consagramos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, contando, é claro, com a intercessão da Virgem Maria e de Nossa Senhora, mas também com o auxílio valoroso da Palavra de Deus, que é luz para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho. Se nós estamos dispostos a trilhar um caminho de fé, não podemos abrir mão da Palavra de Deus. Irmãos, eu não sei se eu já comentei aqui sobre este episódio, se já eu peço perdão, mas vale muito para a nossa meditação de hoje, para a nossa reflexão aqui na oração da manhã. Eu lembro que uma vez, em uma dos meus atendimentos de direção espiritual, o padre, que é meu diretor espiritual, ele me disse o seguinte: a nossa visão sobre nós é limitada. A visão dos outros sobre nós é mais limitada ainda. E aí, para alcançar o conhecimento pessoal, para alcançar o autoconhecimento, é preciso primeiro alcançar o conhecimento de Deus. Então vejamos, irmãos, a forma como que nós nos vemos, ela é distorcida. Nós olhamos para nós mesmos de maneira distorcida, de maneira que não é completamente a realidade daquilo que somos. Os outros, então, aqueles que convivem conosco ou aqueles que nem nos conhecem, nos veem de maneira mais distorcida ainda. O único que nos vê da maneira como nós somos e que nós devemos ser é nosso Senhor, é Deus. E nós só conseguimos chegar a alcançar esse conhecimento pessoal, esse autoconhecimento, através da guia do Espírito Santo, através da graça de Deus, ou seja, conhecendo a Deus. Porque, como nós já vimos em outra meditação aqui no canal, a nossa vida está escondida em Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nossa própria vida. Essa frase, na época, ela fez muito sentido para mim, porque naquela época eu estava percebendo que, de fato, muitas coisas que eu pensava sobre mim não eram necessariamente daquela forma. E havia muitas coisas no meu interior que eu não tinha entendimento, que eu não entendia certas coisas sobre mim. Eu vou até dar um exemplo aqui.
eu sempre acumulei muitas funções e serviços, eu pegava muita coisa para fazer, fazia muita coisa ao mesmo tempo, lia muitos livros ao mesmo tempo, eu não conseguia focar em uma coisa e dar seguimento naquilo ali, até terminar aquilo ali e aí começar uma outra atividade, uma outra função. Não, eu começava uma coisa, depois começava outra e tudo ao mesmo tempo ia levando. E até hoje eu ainda sou assim, né? Tem que aos poucos ir educando. E aí acontecia que quando chegava ali no final dos prazos, né, de terminar os serviços, eu ficava apertado porque eu tinha muita coisa para fazer, então acabava que eu tinha que ficar sem dormir, trabalhar mais do que eu precisava trabalhar, me esforçar mais do que eu precisava me esforçar para dar certo e conseguir entregar. Geralmente dava certo, mas era uma correria danada, sabe, uma dificuldade. Eu ficava muito cansado, né? E igual eu falei, ainda é assim, né? Eu ainda tenho que ir melhorando e educando. Graças a Deus, aos pouquinhos a gente vai dominando, né? Deixando que o Espírito domine as nossas paixões. Só que dentro disso tinha uma coisa que não fazia sentido. Porque eu me reconheço como um preguiçoso. Eu tenho a doença espiritual da preguiça, né? Eu tenho o vício da preguiça. Geralmente, né, habitualmente eu sou um procrastinador. Eu vou deixando as coisas, né, para depois e aí eu vou me enrolando. Só que ao mesmo tempo em que eu sou preguiçoso, em que eu tenho o vício da preguiça, eu não deixo de assumir muitas coisas. E isso ficava na minha cabeça, né? Eu falei, mas como que, já que eu sou preguiçoso, que eu tendo para preguiça, o certo seria eu não querer assumir muitas coisas, né? O certo seria que eu, não, isso aí não, deixa para outro fazer, deixa para outro fazer. E não era assim que acontecia. E aí eu não entendia muito bem, como que isso acontecia, por que tinha essa disparidade, né? Essa dualidade no meu comportamento. Ao mesmo tempo em que eu não queria fazer as coisas, porque eu tenho a tendência à preguiça, eu assumia muitas coisas para fazer. E aí quando eu escutei essa frase do meu diretor espiritual, que eu já fazia também um caminho com a imitação de Cristo na minha direção espiritual, eu decidi fazer uma investigação do meu interior, investigar a mim mesmo. Né? E aí eu me lembro até daquilo que a imitação de Cristo diz lá num dos seus primeiros capítulos, acho que é o capítulo 3º do primeiro livro, então lá no comecinho. A imitação de Cristo nos diz o seguinte: nossa opinião e nossos juízos muitas vezes nos enganam. Então a primeira coisa que eu percebi nessa investigação do interior, nessa investigação sobre mim mesmo, é isso. Que o meu juízo, a minha opinião, geralmente ela me engana. Muitas vezes ela me engana, inclusive sobre mim mesmo. E aí, logo que eu fui minimamente assim convencido pelo Espírito Santo dessa realidade, né, que eu entendi que eu tinha essa visão distorcida sobre mim mesmo, e olha que não bastou muito, eu só abri um pouquinho o coração ao Espírito Santo, e aí esse pouco que ele me convenceu, eu já fiquei um pouco animado, sabe? E aí eu fui me dispor, fui fazer o exercício da escuta, né? Eu fui abrir o meu coração para entender de Deus quem eu era. Aquilo que eu era e entender um pouco mais de mim. E não é que o Senhor falou mesmo? O Senhor falou ao meu coração. Mas como que Ele falou? Eu até separei aqui algumas formas que eu fui entendendo algumas coisas sobre mim. A primeira coisa foi nas minhas adorações, na adoração ao Santíssimo. É igual nós já vemos lá no Flores da Eucaristia, Jesus sacramentado provoca isso em nós. Provoca que nós olhemos para dentro e entendamos quem nós somos. Porque Ele mesmo ali na adoração vai nos revelando, vai nos dando convicções. E aí toda vez que eu saio da capela, eu tenho a plena convicção de que eu sei um pouquinho mais do que eu sou e ao mesmo tempo eu saio também mais consciente de que existem muitas coisas que eu não sei sobre mim. Então toda vez, independente se eu vou para a capela com felicidade ou com tristeza, e nos momentos bons ou nos momentos difíceis, sempre eu saio com essas duas convicções de que eu aprendi um pouquinho mais sobre mim e que há muito mais ainda que eu preciso entender sobre mim mesmo. Então, o Santíssimo Sacramento fala conosco, o Santíssimo Sacramento nos revela. A segunda maneira, também ordinária, é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura. Eu sempre também fico muito atento, porque em muitas das minhas dúvidas, né, nos momentos que eu passo, geralmente alguma palavra toca o meu coração e me responde. Às vezes quando eu tenho algum problema, quando eu tenho alguma dificuldade, quando eu estou enfrentando algum momento difícil, ou quando eu tenho que tomar alguma decisão, enfim. Quando há algo no meu coração que clama por uma resposta. E aí, às vezes participando da Santa Missa,
ou rezando a liturgia das horas, rezando algum salmo, preparando aqui os conteúdos do Reflexos Católicos ou ouvindo alguma pregação, enfim. De alguma forma, a palavra de Deus sempre chega até mim. E aí o Senhor me responde com algum versículo, né? Ou até mesmo em alguma palavra que me vem à memória, que me vem ao coração. Sempre a palavra de Deus conversa conosco. É o Senhor conversando conosco. Isso nunca falhou também na minha vida. O Santíssimo Sacramento nunca falhou. A Sagrada Escritura também nunca falhou. As coisas vêm meio que de cara, assim, sabe? A gente fica até meio incrédulo. Nossa, mas era essa a resposta que eu procurava. E não é que agora eu consegui entender isso? Então sempre a palavra de Deus é uma palavra dirigida a nós. Ela sempre nos serve, ela sempre é uma palavra de fato de Deus que fala a todos, que fala a seus filhos, que fala a cada um de nós. Uma outra forma que eu escutava o Senhor falando comigo, que eu entendia mais sobre mim, através das pessoas instruídas, através dos meus formadores, através do meu diretor espiritual, através das confissões que eu fazia, né, através das confissões que eu faço, de algum direcionamento de algum padre ou de algum irmão de caminhada, daqueles que estão comigo na minha vida, enfim. O Senhor fala através do irmão. O Senhor fala através das pessoas. Então, às vezes, mesmo que a pessoa não perceba, sabe? Às vezes não é nem um aconselhamento, não é nem um direcionamento. Às vezes numa conversa comum, aquela pessoa fala uma coisa e fala, nossa, caiu a ficha. E aí você sabe que é o Espírito Santo, né? Se utilizando das pessoas, se utilizando daquele momento para falar ao nosso coração. E também depois disso através de livros, né, de conteúdos, mesmo na internet, de cursos, enfim, das coisas espirituais, das coisas que a igreja nos oferece. Das coisas que a igreja nos oferece. Então, dessa forma, pelo menos dessas 4 maneiras, eu escutava e escuto o Senhor conversando comigo e falando a mim e me ajudando a entender quem eu sou de fato. E aí, foi dessa forma que se revelou uma das minhas dúvidas, que é essa dúvida que eu citei no início aqui da nossa reflexão. Por que eu sou preguiçoso e ao mesmo tempo eu me encho de um tanto de coisa para fazer? Até então, eu não sabia que a preguiça e o ativismo, eles caminhavam juntos. Eles eram, vamos dizer assim, farinha do mesmo saco, não é verdade? Porque, para mim, eles eram completamente opostos. O ativismo é uma coisa e a preguiça é outra. São coisas completamente diferentes. E aí, se eu me lembro bem, através de uma das aulas do curso das doenças espirituais do Padre Paulo Ricardo e também de um livro que se chama Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Eu lembro desses 2 conteúdos que me falaram a mesma coisa. Né? Eu me lembro também de um outro curso que eu vi na internet que falava sobre a preguiça e me ensinou isso. Que o ativismo ele é um atributo da preguiça. Mas como assim? Se parecem ser coisas tão distintas, como que o ativismo, como que o acumular funções, o acumular coisas para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e não dar conta de nada, o que isso tem a ver com a preguiça? Nós pensamos na preguiça, já pensamos naquele rapaz deitado na rede, parado sem fazer nada, né? Como que a agitação do dia, o ativismo, como que isso é um atributo dessa mesma preguiça? Acontece o seguinte, nós muitas vezes decidimos fazer tudo aquilo que é menos importante, tudo aquilo que não é as nossas obrigações, tudo aquilo que é periférico, acessório, tudo aquilo que é de fato menos importante para evitarmos de fazer, de realizar aquilo que é necessário, aquilo que cabe a nós fazer, aquilo que é a nossa obrigação, que é a nossa função. Então, basicamente, aquilo que precisa ser cumprido, aquilo que precisa ser realizado como uma obrigação, eu procurava outras coisas para fazer no lugar daquelas. Entendeu? Como a preguiça é uma tendência que eu tenho, que eu trago na minha alma, eu, por preguiça de não fazer aquilo que era a minha obrigação, eu procurava outras atividades para fazer naquele tempo, naquele lugar. E aí é pior ainda, porque eu, pelo ativismo, disfarçava a minha preguiça. Eu achava que, eu não estou à toa, estou fazendo esse tanto de coisa aqui. E aí eu acabava me enganando a mim mesmo. Acontece que o que era minha obrigação sempre ficava para depois, eu tinha que fazer correndo ou fazia mal feito. E eu me enchia de um monte de coisas que não eram necessárias fazer naquele momento, não era necessário que eu fizesse naquele momento. E aí eu descobri que o meu ativismo vem da minha preguiça. Então vocês percebem, eu dei esse exemplo para que nós percebamos como que
aos poucos, nós vamos nos conhecendo. Eu tinha uma outra visão sobre mim. Eu tinha um achismo, né, vamos dizer assim, sobre as minhas potencialidades, as minhas tendências, que era completamente oposta àquilo que era a verdade sobre mim naquele momento. Eu achava que o ativismo não tinha nada a ver com a preguiça e eu ia me enganando dessa forma. Eu ia só alimentando o vício da preguiça em mim. Vocês entendem? Então aí nós voltamos no assunto que é a reflexão de hoje. Não é a preguiça, é claro, não é a preguiça, mas é o conhecimento de si. E o conhecimento de si, o autoconhecimento, quem nos concede é Deus. E aí eu sei que para me guiar nesse caminho, depois eu fui, claro, conversar com o meu diretor espiritual, ele foi me explicando, me deu as instruções. E vocês percebem? Eu não consegui chegar nesse conhecimento por mim mesmo, sozinho. Foi necessário que eu tivesse uma instrução de fora, vamos dizer assim, mas sabendo que essa instrução veio de Deus. E ainda, amados, que eu tivesse raciocinado isso, que eu tivesse chegado a essa mesma conclusão racionalmente, logicamente, teria sido pela graça do Espírito Santo. Teria sido por inspiração do Espírito Santo. Porque é o Senhor quem me conhece perfeitamente. E é Ele quem tem que abrir os meus olhos, os olhos do meu interior, os olhos do meu coração, para que eu enxergue aquilo que está dentro de mim mesmo e comece a compreender quem eu sou, ou quem eu deveria ser segundo os olhos de Deus, porque é Deus. É Deus quem tem a justa visão de quem eu sou. Vocês entendem? E aí nós entramos no Evangelho de hoje. Porque no Evangelho de hoje, continua ali São Lucas, nós vemos o personagem Natanael. Natanael, depois que ele ouviu Jesus falar sobre a vida dele, Jesus revelou uma coisa da vida dele. Revelou aquilo que era a verdade da vida de Natanael na sua essência, na essência do seu coração. Depois que ele ouviu as palavras de Jesus, ele ficou espantado. Ele ficou meio que assustado. E aí ele perguntou a Jesus, de onde me conheces? E aí Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael então respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. Então, só por esse evangelho nós entendemos, quem nos conhece é o Senhor. Natanael fica espantado. Natanael fica assustado. De onde me conheces? De onde me conheces? De onde me conheces? E aí, amados, para que nós entendamos de uma vez por todas aquilo que é o objeto da nossa reflexão de hoje, eu vou tomar uma outra palavra. A palavra que está lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Então, antes que nós tivéssemos sido concebidos no seio, no ventre das nossas mães, antes que os nossos pais tivessem pensado em nós, o próprio Senhor já havia nos pensado, já havia nos sonhado. Já havia desejado a nossa existência. O Senhor já havia nos preferido ao nada. O Senhor já havia nos escolhido. Então, claro, Jesus deu essa resposta, mas eu penso que se Jesus tivesse dado essa resposta lá de Jeremias a Natanael, ele também se sentiria satisfeito. Antes que você fosse pensado, eu já tinha pensado na sua existência. Antes que a sua mãe tivesse te pensado, Natanael, eu já te conhecia. E é assim com cada um de nós. Porque quem nos criou foi o Senhor. O Senhor foi quem desejou a nossa existência. O Senhor foi quem desejou a nossa vida. O Senhor nos fez para Ele. E Ele sabe quem nós somos, quem devemos ser, mais do que a nós mesmos. Poderia citar aqui outros textos da Sagrada Escritura, mas não é necessário, nós já entendemos. Ficou claro mesmo. Se nós queremos entrar nessa investigação, e vale a pena, porque aí nós vamos entendendo na onde somos frágeis, na onde nós facilmente caímos e vamos tentando deixar que o Espírito domine as nossas paixões, domine as más tendências em nós, e assim nós vamos aperfeiçoando a nossa vida. Esse é o caminho do cristão. O primeiro passo é essa investigação, é abrir o coração para o autoconhecimento, mas o autoconhecimento à luz do Espírito Santo. O autoconhecimento que vem do próprio Senhor, que vem de Deus. Se nós queremos saber quem somos, façamos como Natanael. Nos apresentemos diante do Senhor. Foi assim que Natanael fez. Ele chegou até o Senhor. Ele se aproximou do Senhor.
e deixemos que o próprio Senhor nos diga quem nós somos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por rezar logo de manhã conosco aqui no Reflexos Católicos. Deixe o seu joinha, a sua inscrição, compartilhe, ative o sininho. Nós voltamos logo mais com a nossa coroinha de Nossa Senhora da Consolação e o Flores da Eucaristia mais à noite, se Deus quiser, certo? Fiquem com Deus.